A governança global para a saúde é um campo que envolve diferentes atores como empresas, governos e organismos multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde. São esses atores, movidos por interesses diversos, que acabam moldando as políticas de saúde global que afetam diretamente as populações ao redor do mundo. A pandemia de Covid-19, por exemplo, mostrou para todos nós a fragilidade dessas estruturas de saúde global. A competição entre as nações prejudicou uma distribuição equitativa de vacinas, especialmente para os países de baixa renda do sul global, gerando críticas, inclusive, quanto à capacidade da OMS de agir de maneira eficaz durante crises sanitárias. Reconhecer a interação entre saúde global e geopolítica é fundamental para se desenvolver uma governança global mais igualitária e que promova políticas de saúde que sejam eficazes em todos os países. A saúde global e sua intersecção com a geopolítica é o tema da nossa conversa de hoje. Eu sou a Gabriela Viana, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 4º episódio da 4ª temporada do Conexões para Convergir. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. Além dos desafios impostos pelas próprias crises sanitárias, que tendem a ser cada vez mais frequentes, o agravamento dos conflitos e o aprofundamento das desigualdades globais são fenômenos que afetam diretamente as capacidades dos sistemas de saúde em diferentes partes do mundo. Nesse cenário, a mudança do clima vem adicionando desafios presentes e também desafios futuros, contribuindo para o retrocesso de décadas de avanços no campo da saúde. A OMS alerta que os custos diretos da mudança do clima à saúde global estão estimados entre 2 a 4 bilhões de dólares por ano até 2030. Eventos climáticos e meteorológicos mais frequentes e extremos afetam a saúde tanto direta quanto indiretamente, aumentando os chamados riscos de saúde sensíveis ao clima, como doenças não transmissíveis, impactos à saúde mental e o surgimento e a propagação de doenças infecciosas e zoonoses, só para citar algum deles. Para nos ajudar a compreender essas complexidades, estão aqui comigo hoje Sandra Becker, que é professora associada da UFRJ e doutora em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz. Sandra, seja muito bem-vinda ao Conexões para Convergir, um prazer te receber. Oi, o prazer é meu e agradeço, espero que possa contribuir aqui com meus conhecimentos. Obrigada. Sem dúvida, a gente agradece sua participação e também para compor aqui a nossa mesa de conversa, o Coronel José Roberto, professor na Escola Superior de Defesa. Coronel, seja muito bem-vindo ao Conexões para Convergir. Eu que agradeço pela oportunidade desse debate tão relevante e fico feliz em poder contribuir de alguma forma para o avanço desse conhecimento. Bom, eu vou começar questionando vocês sobre como que os mecanismos de governança global podem promover uma mudança de paradigma, saindo da disputa de interesses e caminhando para uma cooperação mais forte no enfrentamento de desafios de saúde que são comuns a todos. Sandra, a senhora pode começar com a gente? Claro. Um deles, eu creio que seja o fortalecimento das instituições, né, das organizações internacionais, UNESCO, que é na parte de educação, e não apenas na área de saúde, mas uma área de saúde bem integrada a outros conhecimentos. A outra questão seria uma capacitação internacional de profissionais. Eu ainda não tenho uma ideia de como isso poderia ser feito, mas existem tentativas, né? Na época que o Mercosul estava mais assim, em foco aqui no Brasil, a gente pensou nisso, a Fiocruz em especial, de esse trânsito de profissionais de saúde ser facilitado. E a outra questão é a língua, né? Talvez cada vez mais ferramentas que tragam a facilidade de expressão oral também ajude nessa, digamos, facilitação do tratamento e de cuidados em saúde.
Coronel, considerando esses 3 pontos que a professora trouxe aqui para a gente, eu queria também entender a sua visão sobre essa questão, né, o que a gente pode fazer, e se também passa, além desses pontos que ela falou, um que me chama muita atenção é sobre o fortalecimento dessas instituições, né, se isso também passa pela própria OMS, pelo fortalecimento e por uma maior autonomia da própria OMS. Nessa temática especificamente, eu diria que já começo a perceber uma estratégia um pouco diferente, ou pelo menos um movimento, quando você observa a evolução da temática da saúde única e essa temática envolvendo hoje, por exemplo, um acordo tripartite que envolve a Organização, né, das Nações Unidas, a FAO, a Organização de Saúde, quadripartite, na verdade, né, a Organização de Saúde Animal e a Organização Mundial de Saúde. Então, eu diria que esse movimento de integração de áreas de atuação me parece ser algo novo, né? Porque diante das ameaças tão transdisciplinares, né? Eu atuo nessa parte da saúde única, da epidemiologia, sou médico veterinário, então já há muito tempo me deparo com essa inquietação e nós sempre vemos uma grande fragilidade, que é a atuação de forma isolada dos especialistas ou das instituições. Eu concordo que as instituições elas precisam de mais capacitação, de mais fortalecimento, de mais legitimidade, mas o que me parece hoje urgente é reforçar essa integração. No nível nacional, você já percebe isso com a implantação de um comitê, né, de trabalho voltado para a saúde única com vários ministérios. Então, eu acredito que o enfrentamento desses novos desafios passa principalmente por essa abordagem mais integrada e multidisciplinar entre as instituições. Vocês acreditam também que existam medidas que possam ser adotadas para garantir fluxo de financiamento internacional que apoiem os países em desenvolvimento na construção de sistemas de saúde com acesso amplo e gratuito para a população, uma vez que esse ponto pode ser algo que vai trazer recursos específicos para a construção e manutenção de toda uma infraestrutura de saúde, também de formação e mais capacitação de profissionais, como a professora Sandra tinha trazido inicialmente, né? Essa é uma questão muito complexa, realmente, porque a gente tem 2 lados importantes na saúde. Uma é que sem saúde não existe ser humano, né? E a outra é que o mercado tem uma importância enorme e que os insumos de saúde e a pesquisa em saúde são caros, né? Não só a questão da saúde preventiva, que seria assim o marco inicial para a gente conseguir levar saúde a todos de uma forma talvez simples, né? Simplificada e alcançável, digamos assim, não sendo utópica, mas a questão, a partir do momento que algumas fases dos cuidados da saúde, seja nas extremidades da vida ou em ocorrências de epidemias e pandemias, levam a um encarecimento das medidas a serem tomadas, ou pelo menos para que se resolvam alguns problemas. E cada vez eles se tornam, agora, né, com a adoção de talvez a inteligência artificial, com a mecanização até de alguns procedimentos com robótica, tornam muito caros. E ainda tem a questão das patentes, né? Então, é esse meu ponto. Eu acredito que só um banco global para a saúde ou um fundo como existe, né, para tentar manter a economia em pé, também seja necessária para a saúde. Coronel, o que o senhor entende por essa questão? Na sua visão, quais são as medidas que podem ser adotadas para garantir esse fluxo de financiamento internacional que possa promover esse apoio aos países em desenvolvimento nessa construção? Gabriela, eu faria uma abordagem não discordante da professora, mas exatamente naquele aspecto que ela não aprofundou, que é o aspecto, vamos dizer, da prevenção, da saúde básica, dos sistemas de saúde no seu ponto de partida, né?
eu concordo com ela que a tecnologia, a inflação médica é muito elevada, principalmente quando a gente baseia o sistema de saúde num olhar muito hospitalocêntrico, naqueles hospitais de alta complexidade, com muita tecnologia embarcada, muitos exames, muita coisa. Isso é necessário, né? Especialmente para aqueles casos mais complexos, para os desafios das doenças não infecciosas, principalmente, mas eu diria que o grande desafio desse perfil de países que você sinaliza é o desafio ainda de doenças que diria são até baratas para o enfrentamento, mas que ainda têm pouco acesso a determinadas substâncias, como por exemplo para prevenir malária, para enfrentar determinadas doenças negligenciadas que ainda assolam milhões de pessoas, né? Então, eu diria que no mesmo esforço que hoje se procura criar mecanismos de financiamento para que os países enfrentem as mudanças climáticas e consigam estruturar uma resiliência, ou seja, a capacidade de responder aos desafios hoje das mudanças climáticas, eu diria que esse olhar da saúde ele pode muito bem ser integrado a esse esforço de financiamento na estruturação dessas capacidades a nível dos países. Porque da mesma forma que você estrutura a capacidade de um país para enfrentar climas extremos, ou tempestades, ou desastres, ou pandemias, você também está estruturando um sistema para que ele seja mais responsivo. Nós vimos isso na pandemia, eu diria que nós aprendemos pouco, nós enquanto planeta, aprendemos pouco com a experiência da pandemia, mas ela deu lições muito importantes, né? Os países que tinham um sistema mais estruturado, que tinham um sistema com a capilaridade para o atendimento básico, aquele primeiro atendimento, conseguiram responder, e aqueles países que já tinham uma capacidade, principalmente para aquela resposta de epidemiologia de campo mais imediata, com grande testagem em massa, epidemiologistas de campo investigando os casos suspeitos, tudo isso faz com que a propagação seja muito mais lenta e você consiga controlar logo no início essas pandemias. Então eu diria que muitos países desenvolvidos têm procurado implantar capacidades, né, como por exemplo os Estados Unidos e a própria Europa implantam alguns laboratórios e estruturas na África para ajudar na resposta desses países às enfermidades mais emergentes hoje na parte infecciosa, como a Ebola, por exemplo, mas eles sabem que esse tipo de capacidade instalada na África ajuda a prevenir que problemas repercutam para os países mais desenvolvidos. Eu acho que você tocou num ponto que é bem relevante quando a gente fala também de cooperação científica internacional, né? Vocês estavam falando bastante sobre isso, sobre esse papel de capacitação de profissionais, de poder trabalhar de forma integrada. A gente viu isso acontecer também na pandemia. A cooperação científica internacional para o desenvolvimento de vacinas foi fundamental. E se essa cooperação puder acontecer na manutenção e também, não só na manutenção, mas também na prevenção e na descoberta de novas formas de tratamento de outras doenças, é algo que é muito importante para se promover também inovações no setor de saúde, né? E aproveitando já esse ponto, eu queria perguntar para vocês como é que a concentração de poder científico e tecnológico em países avançados e no setor privado afeta o amplo acesso a inovações na área da saúde. Vocês acreditam que ter tudo isso de uma forma concentrada, acho que o que o Corona estava falando agora de alguns países que já estavam mais à frente nesse processo, isso tem gerado dificuldades para a gente inovar hoje, professora? Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho antes, sabe, Gabriela? Como nós estávamos conversando sobre a questão da saúde única e a questão da saúde básica, a gente vai esbarrar em por exemplo, os dilemas, né, dos gestores. A questão, principalmente nos países menos desenvolvidos, infraestrutura sanitária, por exemplo, esgoto, né? A questão mesmo da fome, da agricultura extensiva ou doméstica. Então, começa por aí. Outra questão vem das universidades integradas à questão mesmo política, né? Junto com as indústrias e as agências de fomento, porque alguns países hoje detêm poder tecnológico na área de saúde, mas é porque eles, de alguma maneira, encontraram caminhos
para que essa ciência se desenvolvesse. O que eu percebo, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos poucas agências de fomento de pesquisa e as que oferecem ainda esse fomento muito não pela criatividade do pesquisador, mas sim já com uma meta, um objetivo onde se exclui o erro. E ciência é tentativa e erro, não é? Então, se você já oferece um fomento buscando penalizar até o pesquisador que não atinge o objetivo, tipo assim, você não vai receber mais bolsa, isso é um tiro no pé, porque na realidade a tentativa até encontrar o objeto perfeito, aquilo que se queria, vai demorar muito tempo e provavelmente muitas pesquisas vão dar em nada por um bom tempo. Então, a gente tem que perceber que não adianta só buscar no mercado, isso me preocupa nas universidades públicas da qual eu faço parte, né, de buscar fomento numa empresa privada. Porque a empresa ela já tem um direcionamento para o mercado e ela quer um produto, né? Então, ela não vai deixar essa criatividade plena, que é o cerne da pesquisa científica. Então, a questão volta aqui do Estado promovendo a pesquisa. Então, são coisas assim muito simples, muito corriqueiras e cotidianas e que deveriam ser e que aqui se tornam dilemas para os gestores, se ele segue a política ou se ele segue a técnica, se ele segue o mercado ou se ele vai seguir o investimento a fundo perdido. Então, eu acho que a gente, em termos de governança, tem que ter essa decisão. Enquanto nós não tivermos, vamos ficar enxugando gelo. Coronel, e a sua opinião sobre isso? Muito interessante. Sobre esse ponto, né, me ocorrem diversos desafios com relação a essa questão da concentração do poder científico e tecnológico. Nós temos esse dilema, né, do que fazer em vários setores, né? Se nós vamos investir fortemente para tentar alcançar esses países que estão muito mais avançados, ou se nós vamos encontrar mecanismos alternativos, ou seja, que estejam mais até sintonizados com a nossa realidade. E nessa segunda abordagem, em algumas áreas, e aí eu não estou me restringindo à área de saúde, mas eu acho que é extremamente válido para a área de saúde, eu identifico que os países que não são os concentradores dessa tecnologia, e aí vamos falar principalmente hoje, né, dos Estados Unidos, há muitos países europeus, e a própria China, mas quando nós percebemos países que começam a trabalhar de forma parceira, como, por exemplo, Brasil e Índia, Brasil e outros países que ainda estão nesse desafio do desenvolvimento, países que têm avanços científicos fabulosos, mas que ainda vivenciam esses desafios que a professora comentou, de esgotamento, de algumas enfermidades ainda muito básicas acometendo a população. Então, eu diria que um dos caminhos para fugir dessa concentração é criar laços e redes de pesquisa entre esses países não alinhados com os mais desenvolvidos, né? E eu diria que quando esses arranjos, né, de redes de apoio em pesquisa, de troca de experiências, ou seja, um já evoluiu em um determinado campo da pesquisa, o outro no outro, e aí juntamos os nossos avanços para conseguirmos sinergismo e avanços mais rápidos, eu diria que isso tem dado resultados importantes, né? E eu diria que essa sim é uma alternativa para confrontar essa superconcentração. Mas eu só queria agregar um ponto que me preocupa muito nessa temática, e no campo da saúde isso é realidade, mas em vários outros, que é a perda
de cérebros qualificados. Então, ou seja, se já é difícil no Brasil investir em pesquisa, como a professora sinalizou, o que nós estamos percebendo em várias áreas é o pesquisador mais qualificado que nós formamos durante décadas sendo absorvido por outros países de forma gratuita, digamos assim. E aí, de fato, nós não estamos só reforçando a concentração, mas nós estamos perdendo a nossa capacidade. Esse é um ponto que particularmente me tem deixado apreensivo, né, ultimamente. Vou aproveitar esse ponto de algo que está acontecendo para fazer aqui uma tentativa de futurologia com vocês dois, que é tentar entender, na perspectiva de vocês, qual que é o futuro da saúde global num cenário internacional que é marcado também pela disputa de interesses. E eu acho que também passa pelos pontos que a professora trouxe e também por essa perda de profissionais, né? Exatamente. A questão da fuga de cérebros me faz literalmente chorar, porque eu presenciei outro dia isso lá no nosso centro de tecnologia com um rapaz de cerca de 30 anos, 30 e pouquinhos, que estava buscando uma bolsa de pós-doutorado e ele tinha desenvolvido um tecido de linho de nanotecnologia, né? E o CNPq tinha cortado, na época, o financiamento. Ou seja, o orientador e o coordenador do programa estavam desesperados de perdê-lo. Eu fiquei desesperada como brasileira de perdê-lo. Ele estava desesperado porque ele tinha família e não queria sair do Brasil e teve que sair. E foi. Então, esse tecido que absorvia, segundo ele, né, a ideia é o atrito e geraria energia, captaria para carregar relógios, etc., está sendo desenvolvido em outro país. E a gente aqui, mesmo que nós tenhamos políticas assim, acho que muito interessantes de captação até de refugiados e tal, a gente ainda não tem um nível de captar cérebros de outros países. Eu faço parte da área de pesquisa, né, de ética em pesquisa na minha universidade, junto à pró-reitoria de pós-graduação, e eu vejo assim, fatos que, lamentavelmente, levam muitos alunos a ir embora por pouco. Situações que realmente poderiam ser contornadas, especialmente com o financiamento. Por isso que eu falo do fundo perdido, né? Coronel. Eu acho que a professora abordou de uma forma muito peculiar, né, essa futurologia. Então, assim, ela sinalizou como isso nos preocupa. Hoje nós estamos perdendo o que temos de mais nobre na área de desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa em saúde. Nós não temos mecanismos para reter e dar condições de trabalho para esses cérebros. E eu não sei se eu posso chamar esse olhar da professora de pessimista, ela é uma realidade, é uma constatação do que nós estamos vendo, mas abordando o ponto que você nos provoca, Gabriela, eu tenho uma perspectiva relativamente pessimista para o cenário internacional em relação à saúde global. E eu falo sobre pessimismo no seguinte sentido: eu trabalho e analiso zoonoses há muito tempo e doenças emergentes, e eu vejo agora um cenário nos últimos 2 anos da influenza aviária altamente patogênica, H5N1, circulando pelo planeta de forma muito agressiva, migrando, se adaptando o vírus de espécie a espécie, fazendo spillovers constantes, já passando por aves migratórias, aves de criação. Agora já temos ela em diversos mamíferos aquáticos, causando grande mortalidade no Chile. Temos agora surtos identificados em rebanhos leiteiros nos Estados Unidos. Então, assim, se eu pudesse fazer um exercício de futurologia e de cenários à frente, eu diria que nós vamos ter cenários de pandemias muito graves nos próximos anos, e eu diria que essa será uma experiência que nos forçará, por uma questão de sobrevivência, né, entre os países e global, a termos que encontrar mecanismos de integração e colaboração e de saúde única para enfrentar.
Eu diria que nós vamos pagar um custo muito elevado, né? Provavelmente vamos perder muitas vidas, como vimos acontecer na pandemia, com fake news, com desinformação. Então, assim, ainda existe, né, muita coisa a ser superada na cabeça das pessoas, dos gestores, dos decisores, que vão causar retrocessos e perdas na área de saúde, mas eu diria que a minha percepção é que nós não temos reagido adequadamente, tanto diante das mudanças climáticas, quanto diante dos grandes desafios de saúde planetários, e nós seremos testados diante de uma pandemia, não uma pandemia como a Covid, que matava 1% dos casos, mas talvez uma pandemia como foi na época da gripe espanhola, lá de 1919, que talvez mate 30, 40, 50% dos casos, e aí, assim, todo o ser humano no planeta vai ter que mudar de postura, porque senão o planeta tem o risco de perecer, a humanidade. É curioso pensar que a gente viveu a pandemia há 4 anos, mas ainda assim a sensação, ao mesmo tempo de que foi ontem, também parece que já passou muito tempo e a gente desaprendeu tudo que a gente viveu. Então a sensação é já voltamos para a vida normal. Então aquilo foi um momento da história, não se repete, não viveremos novamente aquilo. E aí foi o que vocês estavam dizendo, né? A gente não aprendeu muita coisa. A gente viveu muitas coisas, a pandemia trouxe realidades de trabalho, realidades climáticas, realidades sociais, econômicas, e ainda assim a gente não consegue evoluir a partir do que a gente já tinha entregado. A sensação de que a gente realmente criou um gap ali na história, um espaço na história, isso aconteceu, vamos voltar para o que estava antes e nenhuma lição tá aprendida, né? E aí agora trazendo isso bem para a gente falar de clima, eu acho que a fala de vocês já passa muito por essa questão da mudança do clima como um todo no afetamento da saúde global, mas o que vocês entendem que deve ser o papel dos países desenvolvidos para reduzir os impactos desse afetamento das mudanças do clima na saúde global, especialmente quando a gente considera desigualdade global em termos de causa e consequência da crise climática? Eu vou deixar vocês escolherem quem quer começar agora. Pode começar, José Roberto, agora. Poxa, professora, estava tão bem a senhora começando, né? Bom, mas eu diria que dentro da sequência das ideias que nós já, né, discutimos nessa oportunidade, eu diria que o que nós acompanhamos nas últimas décadas é uma postura muito inerte, né, da maioria dos países. Eu diria, nós vivenciamos as fake news e o negacionismo, inclusive na questão ambiental ainda muito presente, né, em diversas instituições, inclusive, e eu diria que, no final das contas, quando a gente para tentar medir as mudanças de atitude, as mudanças dos países em relação a esse desafio climático global, nós percebemos que existe um negacionismo tácito, ou seja, as pessoas dizem que dizem que acreditam neste desafio global e que vão adotar mudanças, mas os resultados são muito incipientes, né? E realmente as consequências são sempre muito mais impactantes nos países menos desenvolvidos, nas populações mais vulneráveis. Então, eu também não tenho uma perspectiva muito otimista. Eu tenho estudado mais focadamente essa temática, inclusive com as suas interfaces com o setor de segurança e defesa, porque hoje a emergência gera uma série de eventos extremos climáticos, com desastres como esse que nós vivenciamos recentemente no Rio Grande do Sul, e essa nova realidade demanda capacidades que a sociedade não tem, e principalmente capacidades de pronta resposta, capacidades logísticas, e que acabam envolvendo diretamente, por exemplo, as Forças Armadas, que saem do seu locus habitual para atuar em um locus da defesa civil. Então, eu acho que nós precisamos avançar muito na pesquisa, nas ações integradas, como as ações de saúde única que nós pontuamos no início, para que, de fato, nós possamos ver resultados efetivos. Então, eu acredito que nós vamos precisar ainda de muito debate, de muito engajamento, e eu acredito muito mais no engajamento da sociedade como um todo do que dos estados, das lideranças, dos gestores. Então, ou seja, a sociedade com as suas organizações, com as suas representações, é que eu acho que precisa assumir um protagonismo maior para que essa máquina se movimente. Eu ainda vejo muito pouco movimento a nível global em termos de respostas. Eu concordo com o coronel e vejo que, ok, os
esses países têm um papel, têm possibilidade, poderiam levar a sério, né? O papel deles nesse momento. Mas acho que cabe a cada um de nós também, né? A responsabilidade pessoal até, de assumirmos isso enquanto humanidade. Eu vejo um caminho que é a extensão universitária, possibilita muito levar o conhecimento à sociedade de uma forma que contribua sem ser assistencialista, né? E envolve desde a criancinha até o grupo etário, enfim, que nós hoje, eu pelo menos já estou compondo. A outra questão é a observação de normas de pesquisa, né, todas elas, porque as pesquisas elas trazem resultados, mas os resultados têm sofrido assim manipulações e muito as fake news, né? E isso traz um caos social de muito impacto. Então, a gente tem que trabalhar com os nossos filhos, netos, coleguinhas, enfim, todo mundo que estiver conosco nesse sentido de alerta e que cada um assuma o seu papel até de levar ali na lixeira do seu prédio o lixo já completamente separado. Bom, agora eu vou chamar aqui o nosso quadro semanal aqui do Conexões para Convergir, que ele dá voz às boas práticas em todo o território nacional. Nesse episódio, a gente vai conhecer um pouco do trabalho do Instituto Ar, que é um think tank que busca combater a mudança climática e a poluição do ar por uma perspectiva muito importante, a da saúde humana. Quem vai contar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho é a Camila Costa Camargo, que é gerente de projetos do Instituto. A gente vai ouvir o depoimento dela e depois eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês dois sobre o depoimento da Camila. Rádio Soberania e Clima. O Instituto Ar é uma organização da sociedade civil que foi fundada há aproximadamente 15 anos por médicos preocupados em integrar o tema de saúde à questão ambiental e, mais recentemente, no tema específico de clima, pensando que as emissões atmosféricas elas oferecem um problema, né, para a saúde humana de duas formas. De um lado, a poluição diretamente, né, as emissões que causam a poluição que tem efeitos diretos em saúde, que a gente chama de poluentes locais. E também as emissões atmosféricas que promovem os gases de efeito estufa e esses impactam a dinâmica atmosférica da Terra, promovendo a mudança do clima. E a mudança do clima tem seus impactos em saúde, como por exemplo, a partir dos eventos climáticos extremos, chuvas, inundações ou mesmo secas, que esses eventos, sim, né, causam um problema de saúde ambiental com impacto na saúde humana. Então, o Instituto Ar é um instituto que busca defender a saúde diante dos eventos extremos climáticos e diante da poluição do ar. E a gente faz isso por meio de projetos diretamente com o público final, projetos de comunicação e engajamento para criar uma conscientização na causa, também através do avanço e do fortalecimento de políticas públicas climáticas, especialmente no tema de qualidade do ar, e por meio de pesquisas. Então, o Instituto Ar é um think tank focado na produção do conhecimento e também na tradução desse conhecimento de uma maneira clara, acessível. Na temática de políticas públicas, que é a maneira com que a gente busca impulsionar transformações de longo prazo, a nossa principal conquista é a aprovação da Política Nacional de Qualidade do Ar. O Brasil até recentemente não tinha uma política para tratar da temática de poluição, não tinha uma legislação, né? E o Instituto Ar foi uma das organizações da sociedade civil que promoveu uma grande mobilização para que essa política fosse aprovada. A gente apoiou a redação do texto dessa legislação e depois influenciou, né, positivamente a tramitação até a aprovação dessa lei. E um outro projeto de impacto nosso é um projeto de mobilização de médicos. Então é um projeto chamado Médicos pelo Ar Limpo, que busca incentivar a classe médica a levantar, né, a bandeira do clima e tornarem-se representantes da causa.
Bom, a gente ouviu então o depoimento da Camila Costa Camargo, que é gerente de projetos do Instituto AR, e eu queria aproveitar o depoimento dela para perguntar para vocês se, na avaliação de vocês, quais são os desafios para o desenvolvimento de soluções locais quando a gente fala de problemas de saúde global. Coronel. Primeiramente, Gabriela, dizer que esse depoimento ele vem como um bálsamo diante de tudo que nós comentávamos agora há pouco, né? E práticas como essa que foram comentadas pela Camila mostram a resposta da sociedade, que não espera pelo Estado, que não espera pelo financiamento público, que não espera pelo outro, ou seja, a sociedade que é proativa, ela busca enfrentar os problemas e fazer as máquinas, inclusive a máquina estatal e o setor público, legislativo, etc., se movimentar em torno de soluções. É por isso que nós temos, eu diria, o dever de compartilhar essas boas práticas locais. Como você perguntou, eu vejo muitas experiências positivas acontecendo na Amazônia, acontecendo em diversos campos da atuação social, digamos assim, e que nós precisamos compartilhar com a sociedade para que isso contagie mais pessoas a contribuir nessa direção. Eu acredito que esse é um movimento que sinaliza avanços efetivos. Diante da inércia dos decisores e dos estados e das nações, a sociedade em vários lugares do mundo e até interligando países tem dado respostas muito efetivas, como essa, né? Ou seja, essa é uma das questões que nós aprendemos com a saúde única e com as mudanças climáticas. Nada está isolado, tudo é muito conectado. Então, ou seja, nós precisamos olhar o que está acontecendo a nível local e agir localmente para que isso tenha reflexos globalmente. E eu acredito que daí pode sair boa parte das iniciativas que trarão luz dentro dessa tempestade que nós vivenciamos hoje em relação às mudanças climáticas e as grandes ameaças à saúde global. Professora, eu vou aproveitar a fala do Coronel José Roberto para perguntar para a senhora também sobre como que saúde, clima e geopolítica se conectam nesse exemplo do aumento das doenças respiratórias que são derivadas da piora na qualidade do ar e o que se acredita que são os desafios para o desenvolvimento de boas soluções. Esse é um dos pontos do instituto a qual eu pertenço, né, que é o IRID, o Instituto de Relações Internacionais e Defesa, que possui um curso que tem especialmente a ideia de capacitar analistas em defesa civis para observar essas questões, e um dos pontos é logística e comércio internacional, né? São fragilidades que têm se observado principalmente na barreira sanitária, nas barreiras sanitárias em geral, e aí a gente tem um papel importante da nossa agência Anvisa e outros, né, que fazem esses controles de portos, aeroportos e fronteiras, e isso também se reflete no estrangeiro, né, que quando nós saímos ou voltamos. A outra questão, eu já falei para vocês, é a língua, né? Aqui no Brasil temos poucos proficientes na segunda língua, né? E isso também traz uma dificuldade enorme de comunicação, porque a comunicação, eu acredito que a partir do século 22 será a Big Tech, né? É a grande ciência. Então, também precisamos aprender a nos comunicar, não só em outra língua, mas na língua de sinais, enfim, vários mecanismos aí que vocês da comunicação utilizam, até a questão do corpo aprender como o corpo fala. Então, a comunicação é uma questão para reduzir essas barreiras e que trazem doenças e levam doenças. Outras são eu acho que o coronel pode até falar melhor do que eu, na questão do contrabando, do tráfico de tudo, de humano, de animais, de pessoas, né? de mercadorias e da corrupção, que também está muito associado a isso, e
lamentavelmente, do pouco caso que se faz da natureza. Eu nem sei como é esse termo, me foge agora, um termo técnico para descrever uma pessoa que não está nem aí para o que está acontecendo com o meio ambiente. Aquele macaquinho, né? Não quero ver, não quero ver, não ouvir absolutamente nada e vou levando minha vida e meio assim. Eu acho que o principal é a educação. Educação que começa não apenas em casa, mas na escola, na rua, no trânsito, e questões de civilidade, que eu acho que a gente também tem deixado um pouco de lado e que tem impactado tanto na causa de doenças mentais, nas causas de doenças sociais, né? E de pouca inclusão, que vai afetar a saúde de todos. A saúde é tão complexa que nem a própria OMS consegue defini-la com, né, completo bem-estar psicológico e etc. Mas a gente tem que buscar essa saúde, esse grau minimamente que sejam pontuais, mas que sejam constantes na vida das pessoas. A gente chegando aqui ao final do nosso episódio, eu ia pedir exatamente para que vocês fizessem as considerações finais de vocês e deixassem até alguma reflexão final para quem acompanhou a gente até aqui no episódio. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem que as pessoas saiam desse episódio guardando isso na memória, assim. Eu acho que além de tudo que a gente conversou, dos desafios e também das oportunidades que existem para a gente refletir, qual é o ponto principal para vocês que as pessoas, que cidadãos comuns precisam levar da nossa conversa? Então eu vou começar essas palavras finais, mas o ponto que eu gostaria de agregar ao que a professora Sandra comenta e que a fala dela, né, me despertou. Eu tenho 2 filhos, né, um de 16 e um de 13 anos, né? E essa é também uma coisa que me dá esperança, viu, professora? Eu, apesar de olhar para essa nova geração que está chegando e achá-la, às vezes, um pouco frágil, um pouco menos resiliente do que as nossas gerações anteriores, eu diria que nossas gerações, né, do século XX são parte do problema e não parte da solução. Me perdoe essa franqueza. Eu acho que nós temos um modelo mental ainda muito de desenvolvimento destruindo o meio ambiente, consumindo recursos excessivos. Então, ou seja, nós viemos de uma formação ainda muito predatória, né? Eu acho que isso está um pouco na nossa bagagem histórica e de formação cultural. Essa nova geração me parece uma geração que pode nos surpreender nesse sentido, ou seja, ela parece meio alheia, meio apenas conectada nas telas, mas ela pode surpreender no sentido de dizer, ó, vocês não sabiam preservar, vocês agora vão perceber o que é que se deve fazer para preservar, porque eles estão naturalmente conectados eletronicamente, eles jogam as distâncias, tudo, nada é distante para eles, né? Então, no final das contas, eles podem trazer surpresas muito positivas para uma das maiores dificuldades nossas, que é a interação entre as pessoas. E como última reflexão, Gabriela, eu colocaria para os nossos ouvintes a pergunta que eu procuro me fazer e deixar como legado para os meus filhos, ou seja, o que de fato eu estou fazendo para ser a mudança diante desse desafio? Ou seja, será que eu posso fechar os olhos e viver a minha vida normalmente como se nada tivesse acontecendo, que é o que acontece, que parece que 8 bilhões de pessoas no planeta? Então, ou seja, eu acho que nós precisamos dia a dia fazer essa reflexão e buscar encontrar respostas que mostrem a nossa proatividade, de fato, a nossa ação, e não a nossa inércia, que tem sido a marca dessa geração e dos decisores e das instituições e que tem o poder até hoje. Bom, quero muito te agradecer, Coronel José Roberto, professor na Escola Superior de Defesa. Um prazer enorme te ouvir. Muito obrigada por dividir com a gente sua experiência, seu ponto de vista aqui sobre esse assunto que é tão relevante. Muito obrigada. Bom, também quero te ouvir, professora Sandra, qual é a sua pergunta, a sua reflexão que você deixa aqui no final desse episódio do Conexões
para quem está ouvindo a gente? Bom, a primeira pergunta é o meu coro com o Coronel José Roberto, é a mesma. Eu também tenho 3 filhos e eu repito para eles que os filhos deles e os netos deles serão as pessoinhas que eu gostaria muito de conviver, né? Então, eu acredito que essa geração já vem, pelo menos, percebendo o quanto de perigo para a humanidade e para eles mesmos eles estão correndo por conta dos pais e dos avós, né? A outra questão é sobre a tecnologia, como eu desenvolvo e estudo tecnologias e cada dia me maravilho e fico assim extasiada com o porvir, eu também me preocupo com o acesso universal a elas, né? Então eu peço e deixo aqui àqueles que criarem, desenvolverem, implantarem e avaliarem tecnologias novas, compartilhem e que o mundo sempre se tornou melhor, existem N casos de sucesso. Veja o Tesla que tentou, né? O que seria se ele tivesse conseguido? Então, eu deixo aqui a esperança e a vontade de Tesla na parte da tecnologia. Sandra Becker, professora associada da UFRJ, doutora em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz. Sandra, um prazer enorme te ouvir. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente no Conexões para Convergir. Foi um prazer. Muito obrigada aí por ter a honra de participar desse momento e obrigada, José Roberto. E eu vou aproveitar, até a professora Sandra trouxe Nikola Tesla, então eu vou trazer uma frase dele aqui para a gente encerrar o programa de hoje, que a ciência é apenas uma perversão de si mesma, a menos que tenha como objetivo final o melhoramento da humanidade. Então, que a ciência melhore cada vez mais a humanidade, que a gente possa, de fato, usá-la como um instrumento para promover um futuro, um presente e um futuro cada vez melhor. E é assim que a gente encerra o episódio do Conexões para Convergir. Hoje a gente explorou a relação entre saúde global e geopolítica, temas complexos que afetam diretamente as nossas vidas e o futuro do planeta. Muito obrigada a você, ouvinte, por estar com a gente nessa conversa tão importante. Não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. O Conexões para Convergir está disponível no Spotify e no YouTube. É só seguir a gente no Spotify, se inscrever no YouTube, assim você recebe uma notificação logo que chegar um novo episódio. E se você gostou desse episódio, deixa a sua avaliação para a gente no nosso canal e compartilhe também o link com quem você sabe que vai se interessar por essa conversa. Esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima com apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção executiva, o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A pesquisa e checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. A identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. Eu sou a Gabriela Viana e eu te espero na próxima semana. Até lá!